Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Ela terá um menino, e você porá nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. Mateus 1, versículo 21. Que seja o Senhor ministrando ao nosso coração, que seja o seu Santo Espírito nos convencendo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. E que o Senhor, meu Deus, esteja nos convencendo da necessidade de mudança de mente, mudança de postura, para que sempre estejamos alinhados com o teu querer e com a tua vontade. Que a tua palavra possa ser ministrada ao nosso coração e nós possamos tomar posse, ó Deus, desta bendita promessa aqui contida. É o que eu te rogo em nome de Jesus. Amém. São muitos os assuntos bíblicos que precisamos tratar na nossa vida. A palavra de Deus está cheia de assuntos que precisam ser ministrados à nossa vida, porque constantemente nós precisamos de que situações sejam modificadas, que nós possamos ter uma visão ampliada, que nós possamos enfrentar as nossas lutas e fazer isso com fé, com confiança. Por isso nós precisamos que a palavra de Deus ela venha ao nosso encontro, ao encontro da nossa necessidade, e ela seja ministrada trazendo esperança, trazendo paz, consolo, trazendo confiança. Mas diante de tantos assuntos que nós temos necessidade, tudo isso pode se resumir em um único assunto, que traz a solução de todos os nossos problemas, de todas as nossas angústias, de tudo aquilo que nós precisamos. A solução para tudo que nós precisamos se resume num único assunto, e esse assunto é Jesus. E é sobre isso que nós estaremos tratando nesta noite, porque não há ninguém como Ele, sendo um maravilhoso conselheiro, que pode, como um verdadeiro e único amigo, nos aconselhar de forma com que nós sejamos orientados a fazer aquilo que é correto, aquilo que é bom. E nele nós podemos confiar, em Jesus nós podemos acreditar e nos valer da orientação dele em todas as ocasiões. Não precisamos ficar desconfiados, mas nos mais diversos assuntos nós podemos acreditar e entregar a ele os nossos problemas. Ele é aquele que com seu poder imensurável pode atuar sobre as nossas vidas, ministrando recursos que nós necessitamos e muitas vezes nos faltam. É a ação dele sobre a nossa vida que nos mantém firmes em meio a tantas lutas e muitas vezes até mesmo em momentos de derrota, em momentos de dor. É ele que vai trazer uma paz que excederá toda e qualquer compreensão humana. É Ele que atuará sobre as nossas vidas, nos fazendo a enfrentar momentos de guerra, momentos de adversidades, e ainda assim ter a paz para caminhar, para enfrentar as lutas. Tudo isso vem através do Senhor Jesus, e quão agradável é ouvir o nome de Cristo. Como é agradável aos nossos ouvidos ouvir canções que falam de Cristo, como essa entoada pelo irmão José. Nome bom, e um nome que nos leva a sentir o doce da fé, porque confiamos nele, sabemos que ele veio com recursos necessários para solucionar tudo aquilo que há de mal neste mundo e na nossa vida. E ele recebeu a missão de salvar o seu povo. Está aqui em Mateus capítulo 1, versículo 21. Mas ele não veio para salvar o seu povo de uma opressão política.
Ele não veio para salvar o seu povo de uma opressão governamental humana, mas ele veio para salvar o seu povo do maior inimigo que pode existir, o pecado. E este pecado afastava o povo de Deus. Não queriam mais ter aquela comunhão que era tão importante, que Deus estabeleceu que eles deveriam ter, porque era um povo que era para ser um povo separado. Ah, meu irmão, que conforto, que alento nós temos em saber que podemos confiar no Senhor, que o nome de Cristo é um nome poderoso de fato, e por isso nós meditaremos neste assunto para compreendermos qual o efeito do nome, porque este nome tem poder sobre as nossas vidas e como este nome pode atuar sobre os nossos problemas. Mas devemos fazer isso com responsabilidade e conhecimento bíblico, porque se assim não vivermos ou não meditarmos com compromisso bíblico, tudo aquilo que nós estivermos a falar, irmãos, pode se perder ou se desviar do seu propósito. Porque a palavra de Deus nos traz à tona que o nome de Jesus tem poder, mas não é somente por proferir o seu nome. Não é simplesmente no balbuciar no nome de Jesus. Para que os irmãos, aqueles que não sabem, saibam agora. Na época de Jesus existiam outras pessoas com o mesmo nome de Jesus. Um deles era o próprio Barrabás. Jesus Barrabás. Então existiam outras pessoas com o mesmo nome de Jesus. Então não é por causa do nome em si, não é por causa da grafia em si, não é por causa da fonética do nome, não. É pela pessoa que é pela pessoa que representa, é por aquilo que traz com ele. E isso tudo vai fazer com que, ao fazer menção deste nome e fazer isso com conhecimento de quem ele é de fato, este nome vai trazer efeitos para a nossa vida. O nome de Jesus, queridos, tem o poder porque traz consigo a lembrança dos seus feitos, daquilo que ele conquistou. Ao mencionar o seu nome, vem à nossa mente uma mensagem de amor, uma mensagem de doação, uma mensagem que liberta, que cura e que salva. Por isso, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos aflitos, nós clamamos o nome de Jesus, mas não é pura e simplesmente o nome, mas é por tudo aquilo que ele traz com ele. Porque você pode falar a menção do nome de Jesus, mas se você não tiver sobre a tua vida tudo aquilo que este nome traz como impacto para ele, de nada fará diferença. O nome mencionado tem poder de fazer o convertido se constranger ao olhar para o pecado, ao pensar no pecado, ao desejar cometer o pecado. Ele está pronto para consumar o pecado, mas se ali alguém falar a respeito de Jesus, ele estará se constrangendo, porque exatamente traz à memória dele tudo aquilo que Jesus conquistou para ele na cruz do Calvário. E aí é que está o poder. Aí que está o poder de me fazer entender que eu não posso fazer aquilo que eu quero simplesmente sem esquecer-se de quem ele foi, de quem ele fez sobre a minha vida. E este mesmo poder de atuação do nome de Jesus, ele está também na vida daquele que está desviado, daquele que já esteve nos caminhos do Senhor e assim se afastou, porque ele lembra e ele sabe que quando ele estiver naquele problema, naquela situação mais dificultosa, e ele quiser a salvação, ele sabe que a tábua da sua salvação é Cristo Jesus. E aí vem na memória dele que a saída para todos os seus problemas, todas as suas angústias, é ter uma nova vida que é proporcionada pelo Senhor Jesus. Isso tudo nos leva ao entendimento, queridos, que não é o nome de cristão que faz com que tudo melhore.
Não é a denominação cristã que vai fazer com que a pessoa melhore, mas é viver o cristianismo, é seguir a Cristo. São as características que temos que nos levam a ser semelhante a Jesus Cristo que muda as coisas. Não é simplesmente por andar com uma camisa, andar com uma Bíblia ou mencionar o nome de Cristo. Não é simplesmente porque eu falo o nome de Cristo que eu sou uma pessoa melhor, não. É porque tudo aquilo que Cristo é, tudo aquilo que Cristo fez, isso trouxe impacto para a minha vida. E agora eu busco ser semelhante a Ele. E por eu buscar ser semelhante a Ele, este nome sim tem poder e autoridade sobre a minha vida. E faz a diferença na minha vida, porque eu entendo quem Ele é e o que Ele fez. E é isso que irá transformar casamentos. É isso que estará fazendo com que relacionamentos familiares sejam restabelecidos ou que caminhem de acordo com a vontade de Deus. É isso, uma vida transformada por aquilo que Cristo é, por aquilo que Cristo fez, que vai fazer com que vidas sejam de fato vidas que agradem ao Senhor. O nome de Jesus, em todo o seu potencial, entendido e executado, colocado em prática na vida do crente, traz inspiração, não somente para ele, mas para a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes não vemos essa transformação ocorrendo à nossa volta, porque precisamos, primeiramente, nós sermos impactados com o poder daquilo que a memória de quem Cristo foi traz para nós. Então o nome de Cristo, ele tem poder para restabelecer uma paz, para tratar as pessoas, para que a gente possa deixar de entrar no combate direto, ter mais paciência, porque naquele instante eu me lembro de Cristo. Naquele momento que mais preciso, eu lembro de Cristo. E isso também, o nome do Senhor Jesus trará inspiração para que o crente em Cristo Jesus almeje coisas maiores. Que ele possa enxergar além daquilo que os olhos mostram para ele. Que ele possa enxergar além daquilo que está acontecendo sobre a sua vida. E mesmo que ele encontre a derrota, mesmo que ele não saia daquela situação vitorioso, ele ainda assim continua enxergando a vitória que Cristo concedeu para ele. E isso traz esperança, isso traz força, isso traz ânimo. Mas este nome também traz força para lutarmos uma luta santa, uma luta que está dentro de nós, que muitas vezes nós não queremos fazer aquilo que é a vontade de Deus. E este nome traz para nós um impacto em que nós lutamos contra a nossa vontade, o nosso desejo de não atender os apelos de Cristo, para não fazer a vontade do Senhor. E quando nós aceitamos que o nome de Cristo de fato tem poder sobre a nossa vida, compreendemos o que este nome vai trazer para nós, para a nossa memória, vai nos envergonhar diante da possibilidade de pecarmos, diante da necessidade de enfrentarmos a tentação, permanecermos ali firmes, confiantes naquilo que o Senhor prometeu para nós. Quando nós lembramos do nome de Cristo, o nosso ser se curva diante dele, assentando o seu senhorio. Estou diante da tentação, estou diante do pecado, eu preciso mudar algo em mim, e eu sei que o meu Jesus, ele pode fazer algo na minha vida, ele pode me mudar, ele pode me transformar. Em Atos dos Apóstolos, a gente vai entender um outro importante fato que precisamos saber. É que conhecer, queridos, o nome de Jesus não significa conhecer a Jesus. Você pode saber tudo da história de Jesus, mas isso não significa que você conhece verdadeiramente
ao Senhor Jesus. E a história que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 11 ao 20, nós vamos ler uma história sobre os 7 filhos de um grande sacerdote chamado Seva. Eles conheciam o nome de Jesus, irmãos. Eles sabiam exatamente quem era Jesus, eles sabiam o poder de Jesus. Eles sabiam que Jesus, ele tinha condições de libertar as pessoas oprimidas, tinha condições de curar. Eles sabiam tudo aquilo que Jesus tinha poder para fazer. Eles conheciam a história de Jesus e eles conheciam também os feitos que Paulo estava fazendo em nome do Senhor Jesus. Mas, queridos, eles foram entrar num combate sem autoridade. Eles quiseram enfrentar o mesmo combate que Paulo enfrentava, que os servos de Deus enfrentavam, sem autoridade. E nós só temos autoridade quando ela é concedida por alguém que tem essa autoridade. Paulo, ele recebeu autoridade para fazer a obra do Senhor, porque ele recebeu esta autoridade do Senhor Jesus. Então ele só poderia exercer esta autoridade não somente porque foi imposta a mão a ele, sobre ele, mas porque ele vivia em obediência. Ele vivia ligado ao Senhor e, como consequência disso, havia uma íntima comunhão com o Senhor. E por isso, quando Paulo ministrava, por isso, quando Paulo ele orava sobre a vida de uma pessoa, as coisas aconteciam, irmãos. Não porque ele detinha o poder dele mesmo, não por causa da oração dele mesmo, mas porque ele estava ligado ao Senhor. Porque ele tinha intimidade com o Senhor, ele desfrutava de comunhão com o Senhor Jesus. E quando esses sete filhos de Seva, quando eles descobriram essa realidade, já era tarde demais. Já tinham passado por vergonha, e o espírito maligno tinha mostrado para eles que eles não eram nada. Parafraseando aquilo que foi dito pelo espírito maligno, disse assim o espírito maligno para eles: conheço Jesus e sei muito bem quem é o Paulo que tem autoridade através deste nome, mas quem são vocês? Queridos irmãos, a maior vergonha de todas foi serem achados como indignos, dizendo que eram pessoas dignas. A maior vergonha que nós poderemos passar nesta vida, principalmente no contexto espiritual, é nós sermos encontrados como falsos e ilegítimos cristãos. E como há pessoas com esta qualidade, se dizendo ser, mas nada são. Passam uma mensagem, mas vivem outra. Essas pessoas passam e passarão vergonha toda vez que tentarem usar o nome de Cristo como escudo, arma, sem condição para isso. E se você não vê, eu te garanto que isso está acontecendo. Talvez seus olhos vejam uma pessoa cheia de clamor, uma pessoa que é reconhecida pela sociedade, mas ela está abençoando as outras pessoas, mas a sua própria vida está sendo destruída, porque ela não vive uma vida legítima, uma vida de autêntica comunhão com o Senhor. Eles querem se proteger invocando, pregando, cantando, ensinando, evangelizando em nome de Jesus, mas só acumulam para si mais condenações. Pois vem um cisco nos olhos dos outros, mas não enxergam a trave que está nos seus olhos. E isso serve para nós também, irmãos. Porque muitas vezes queremos que o outro que não tenha Cristo, que mude,
De repente um familiar que se ajeite aos nossos pensamentos, mas muitas vezes deixamos de olhar pelos olhos de Cristo. Esquecemos de pedir ao Senhor: Senhor, sonde o meu coração e mostre o que há de mal em mim, que eu seja transformado, que eu seja mudado, que o mal que está ainda na minha vida, eu possa enxergar e não ser cego para ele, para que eu não seja envergonhado. Chegará o dia, queridos, que essas pessoas se apresentarão em casa machucados, com as suas vestes rasgadas pelo pecado. Mais cedo ou mais tarde é isso que acontece. Vai só jogando para debaixo do tapete, né? Comete pecado para debaixo do tapete. Não tem pedido de perdão, não tem reconhecimento de erro. E quando chegar o dia, assim como aconteceu com os filhos de Seva, essa pessoa será envergonhada, porque o pecado há de aparecer. E o pior de tudo, queridos, não é somente a pessoa ser envergonhada, mas é escandalizar. E a palavra de Deus fala muito bem claro a respeito das pessoas que escandalizam. Portanto, para nós, precisamos olhar para aquilo que nós somos e olhar aquilo que Cristo é. A nossa meta é ser semelhante a Cristo. É difícil, irmãos? Como é? Mas eu não posso ficar parado. Eu não posso ficar nesse estado que eu estou agora. Eu tenho que caminhar, eu tenho que lutar, e a minha luta é interna. Não é por aquilo que alguém fez contra mim, não é com aquilo que alguém está pensando a respeito de mim, mas é com aquilo que eu sou e me apresento diante de Deus. E quando nós não tratamos aquilo que precisa ser tratado e deixamos com que o pecado comece a dominar sobre a nossa vida, o que acontece é que o pecado vai rasgando a nossa vida. E é aquela roupa que muitas vezes a pessoa se apresenta, aquela roupa, né, que eu, quando digo roupa, é como a pessoa se apresenta diante das outras pessoas, como ela se apresenta em casa, como ela se apresenta aos olhos de todas as pessoas. Ela é rasgada por Satanás, queridos, como aconteceu com os filhos de Seva. Passaram vergonha, e passaram vergonha porque não tinha autoridade para enfrentar. E esta autoridade que é recebida do Senhor Jesus, ela só é recebida quando nós vivemos uma vida de comunhão com Cristo. Portanto, queridos, conhecer o nome de Jesus nem sempre significa ter intimidade com Ele. Você pode saber tudo a respeito de Jesus, mas ainda assim não ter intimidade com Ele. E se você não está tendo intimidade com Ele, você precisa mudar isso enquanto há tempo. Na formatura do Homem ao Máximo, quem conseguiu lá assistir o culto, vocês não escutaram nem a 10ª parte do que nós escutamos de vidas destruídas pela ação do inimigo. Simplesmente porque as pessoas deixaram de vigiar, deixaram de se importar em buscar ser um pouco mais igual a Cristo a cada dia. Então, queridos, saber a história de Jesus, onde e como Ele nasceu, não te trará nenhum benefício, a não ser que a história de Jesus Cristo encontre com a sua história. A não ser quando a história de Cristo, ela vem e tem um encontro com a sua história, e a sua história é modificada pela história de Cristo. Eu pego a minha bagagem de vida, eu pego tudo aquilo que Cristo fez quando aqui esteve, tudo aquilo que Ele conquistou, e a partir de agora eu tenho um encontro com Ele, e a minha vida a partir de agora vai mudar. Eu não quero ir mais para aquela direção, mas eu quero ir para onde Cristo vai. Eu quero estar onde Cristo está. Então, queridos, encontrar Jesus significa isso.
ter a sua vida modificada, a sua história de vida mudada, impactada por este encontro. Não podemos continuar sendo a mesma coisa, porque estamos nos enganando, e mais cedo ou mais tarde vamos nos lidar com um grande e sério problema. É quando o casamento já está destruído, é quando você não tem um relacionamento dentro da tua família mais, é quando você não consegue mais viver a sua própria vida. E tudo isso nós recebemos a oportunidade, porque o Senhor Jesus veio até nós para nos conceder autoridade, mas não recebemos essa autoridade porque não queremos uma vida de intimidade com o Senhor. E da mesma forma, queridos, o nascimento de Jesus, ele não tem significado nenhum para a sua vida, se você não nascer de novo, se você não for transformado pela ação de Cristo. Você vai comemorar, não sei quantos natais você já comemorou na sua vida, mas pode comemorar 100, 200 natais, mas se esse nascimento de Cristo não trouxe algo para a tua vida, se aquilo que Cristo foi não trouxe algo transformador, libertador para a tua vida, você só está festejando só. Jesus nasceu em um local que não havia significado algum, irmãos. Aquele estábulo lá não tinha significado nenhum, era só mais um estábulo, um local nada importante. Se considerasse aquele local como um ponto turístico, você vai mostrar tudo quanto é lugar, vai imaginar tudo quanto é lugar, menos aquele local. Graças a Deus que ninguém sabe exatamente onde foi, né? Mas aquele local ali, queridos, era só mais um local. Era um local comum, ou até mesmo impróprio para nascer uma criança. E o que dirá o Salvador do mundo? Mas se as pessoas soubessem a relevância que aquele local assumiria na história da humanidade, eu acredito que aqueles donos de estalagens, eles fossem agir diferente. Eu acredito que eles soubessem da história que estaria por vir, eles se esforçariam mais para fazer alguma coisa em prol do nascimento daquela criança. Mas o que vem em seguida, queridos, após o nascimento de Jesus, é pior que o começo. Porque se antes aquelas pessoas não sabiam quem era Jesus, não conheciam quem era Jesus, não sabiam também quem era João, quem era José, quem era Maria, e muito menos sabiam quem Jesus ia ser, a partir depois do nascimento de Cristo e do início do seu ministério, passaram a conhecer a Jesus, passaram a ver, a ouvir as suas palavras, mas infelizmente continuaram com a mesma postura. Muitos deles, não todos, mas muitos deles. O nascimento de Cristo não foi libertador, não foi transformador, mas a vida dele, mesmo Jesus caminhando com muitos deles, também não foi. Talvez o seu coração e a sua mente, a sua vida, sejam tão impróprios para o nascimento de Jesus, quanto aquele estábulo. Mas sabe qual é a diferença, queridos? Aquelas pessoas não conheciam a história. Aquelas pessoas não sabiam da importância do nascimento de Jesus, nem aquilo que Jesus faria. Diferentemente das pessoas que hoje comemoram o Natal. Duvido que exista alguém que não saiba, que comemora o Natal, que não saiba quem é Jesus. Duvido. Todos devem se perguntar, irmãos, inclusive nós, ou melhor, principalmente nós, o que estamos comemorando? Pois mesmo sabendo que Jesus é quem é, continuamos sem dar oportunidade para Jesus na nossa vida. Somos como aqueles donos de estalagens. Jesus vem,
querendo nascer sobre a nossa vida, querendo fazer parte da nossa vida, mas somos como eles, estamos preocupados com outras coisas. E sempre dizemos, hoje não, agora não, outro momento, uma melhor oportunidade, ainda não chegou o tempo. Você diz que já fez isso. Eu já dei um lugar para Jesus, mas quantas pessoas se contradizem ao dizer isso? Pois o espírito maligno da pornografia ainda toma conta da sua vida. Quantas pessoas alegam que já tomaram a decisão, já deram a sua vida para o Senhor Jesus, mas continuam com um olhar malicioso para outras pessoas que não são os seus cônjuges. Desejam, pensam. E isso é a ação do maligno. Isso é uma pessoa que não deu o seu coração, a sua vida para o Senhor Jesus. Quando não se interessa, ou então não se esforça também, para dar o melhor lugar para Jesus na sua vida, é sempre por último, é sempre o tempo que sobra, é sempre aquele momento em que eu vou precisar, e nunca aquele momento em que eu não preciso, mas ainda assim estou lá. E como nós precisamos todo dia, mas ainda assim nós temos esse pensamento, hoje eu não preciso. Nesses e outros momentos de pecado, do qual o Espírito Santo está te lembrando agora, em que você tem falhado com o Senhor Jesus, em que você não tem cedido o seu coração para Ele, você está sendo surrado, você está passando por vergonha, e envergonhando o nome de Jesus. Não podemos ser assim, queridos. Devemos comemorar o nascimento de Cristo, mas devemos fazer isso com total consciência. Não podemos comemorar o nascimento de Cristo sem admitir os nossos pecados e viver uma vida que não evidencie que Cristo nasceu no nosso coração, que Ele é Senhor da nossa vida. Precisamos mudar isso, queridos, senão estamos sendo hipócritas, senão somos como filhos de Seva. Dizemos que temos comunhão com o Senhor, mas não temos a comunhão com Cristo. Estamos nos enganando. Estamos buscando fazer e apresentar algo para o mundo que não vivemos. E estamos nos condenando. O que Jesus representa para a sua vida? Ele de fato faz parte da sua vida. Você permitiu com que Ele nascesse no seu coração? Ou o seu coração é mais um local em que Jesus não nasceu ainda, e você não quer deixar Ele nascer? Uma exaltação da boca para fora, uma proclamação do nome de Jesus, sem intimidade com Ele, uma mensagem que é pregada sem compromisso com o Senhor. É como se você fosse um dono de estalagem preocupado somente em lucrar. E é o que muitos têm esse comportamento. Fala o nome de Jesus, ora em nome de Jesus, mas só estão preocupados em lucrar, ou seja, estão preocupados em ser abençoado, em ter a sua situação resolvida, em ser protegidos. Não estão preocupados com Jesus. Então concluo esta mensagem com um sério convite de preparação do seu coração, da sua vida, para que ela seja digna ao nascimento de Jesus Cristo. A sua decisão não é somente para hoje. A sua decisão, ela é para o resto da sua vida. É uma decisão que também não vai somente impactar a sua vida, mas vai impactar a vida de outras pessoas. E você precisa se decidir em ter uma vida digna de um seguidor de Jesus Cristo, ou viver como filhos de Seva, falando o nome de Jesus, mas não vivendo em comunhão com Jesus. Viver uma vida de obediência, de fé, de comunhão, isso significará que você tem autoridade de orar, porque o Senhor Jesus falou para nós orarmos em nome dEle.
Mas você só terá condições de orar, e esse poder que vem de Deus para a tua vida só acontecerá se você estiver uma vida de comunhão com o Senhor, de intimidade com o Senhor. E acontecerá para a tua vida não o que você quer, mas aquilo que Deus estabeleceu para você. As suas orações serão ouvidas e respondidas, porque você não somente crê no nome do Senhor Jesus, mas você sabe quem Ele é e o que Ele quer de você. Quando você compreender isso e viver dessa forma, você entenderá que precisa se esvaziar de você mesmo, retirar da tua vida seus vícios, seus maus hábitos, e encher-se daquilo que vem de Cristo, encher-se do Senhor Jesus, e você verá que o poder e a autoridade virá sobre a tua vida, e você sentirá e viverá o novo de Deus. Mas você precisa entender que você precisa de um compromisso sério e precisa de uma vida genuinamente de intimidade com o Senhor Jesus. Não somente conheça o nome de Jesus, mas deixe que Ele nasça no teu coração. E esse nascimento não foi só aquele dia que você aceitou ao Senhor Jesus, mas a cada dia da tua vida, a cada momento da tua vida, Cristo precisa nascer e nascer e nascer. Ore ao Senhor, coloque a tua vida diante de Deus e peça a Ele: nasça no meu coração, Jesus. Eu preciso do Senhor.